Então essa casa aqui que vocês vão ver agora é a casa que minha mãe construiu com meu pai. Seu avô? É, meu avô Ard falecido. Quando faliu lá, quebrou tudo, isso aqui era tudo quintal. Era igual você tá vendo aqui. Aí resolvemos construir essa casa pra morar aqui. Aí ficamos morando aqui um ano. E aqui eu usei muita droga aqui, assim. Droga não fala maconha, né? Bebida, festa. Porque meu pai morava em Manhuaçu. E nós gostávamos de fazer festa em Carangola. Ah. E aí, gente, teve um dia que, quando meu tio estava em crise, que eu acho que estava no processo, acho não, tenho certeza que estava no processo, essa experiência pra mim marcou muito. Eu fui lá em cima fumar um baseado, nem cá pra você ver onde que eu fumava. Então você mas aquela senhora que morava ali. Vai Não, ver. até que não, mas os filhos dela sim. Eu falo assim, ela de lá ou você de cá, né? Calma aí. A casa tá toda em obra, tá, gente? Ela não era assim, ficou assim agora, mas tá em obra, tá tudo em obra. Ih, tá cheio de... Cuidado Vem cá. aí, tá? Aí pra ficar escondido, pra ninguém ver lá embaixo, eu subi aqui, só que aqui tinha uma escada, ó. Não tinha assim? Tinha Tinha escada uma aí. escada aqui. Aí eu subi em cima desse terraço aqui, que tem uma vista bonita ali, ó, pra cidade. Vem cá, vamos ver se a gente vê a vista aqui. Aí quando eu desci, eu quero contar lá embaixo pra vocês. Eu sempre ficava sentado aqui, ó. Ficava aqui. Como diz o outro, curtindo a brisa, né? Aí meu tio veio ali, ficou me encarando de lá. Aqui da varanda ali, ó. E me perguntou assim: e aí, ô preto velho? Como é que você tá? Aí eu falei assim: uai, por que ele me chamou disso? Aí eu fiquei pensativo, falei: bicho, por que ele me chamou de uma entidade espiritual que é ligada ao fumo? Ele não viu fumando. Ele não sabe que eu fumei. E ainda assim, ele nunca tinha me chamado disso. Ele estava em crise. Então teve dias ali que ele deu gargalhada. Teve um dia, pai, que ele deu uma gargalhada muito alta. Ele deu uma gargalhada altíssima, altíssima. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Falou pra mim não, falou pra todo mundo. A gente tava naquela mesa ali. Falou assim: busquem a Deus enquanto se pode achar. Ó. E aí ele foi falando de coisas que eu cito com muito detalhe no livro. Por exemplo, teve um dia que ele falou comigo assim... Isso também mexeu muito comigo. Ele falou assim: você sabia que aqui em Carangola eles vendem religião errada? Porque o esquizofrênico ele tem esses nuances, né? É enigmático, né? Cheio de enigma. Cheio de enigma. Aí não falou mais nada. Eu falei: mas como assim? Ele não falou. Aí passou um tempo, um dia, que eu fiquei aqui uns 10 dias, e falou assim: se você vender a sua alma na encruzilhada, acabou. Não tem mais volta. Aí eu juntei um trem no outro. Eu falei assim: ele falou de vender a alma na encruzilhada que não tem mais jeito. Ele falou que aqueles vendem religião errada. Aí eu fui perguntar à minha avó: vó, por que a Faneta tem esses assuntos aí de vender alma na encruzilhada, de religião errada? Aí ela citou um fato que me marcou. Ela falou assim: ó, ele ultimamente tá andando muito com um rapaz aí que a mãe dele é dono de um centro espírita. O melhor amigo dele aí, Pedro, a mãe dele é dona de um centro espírita. E eles andam pra todo lado junto. E aí, quando a minha mãe, lá em Belo Horizonte, incorporou o espírito, naquele primeiro culto que a gente foi lá na igreja de Batista da Floresta, minha mãe incorporou, o espírito falou muito sobre esse assunto. Ele saiu daqui, foi lá na minha mãe, porque ele deu muitos relatos do que estava acontecendo aqui. Alguém pode pensar assim: ah, mas isso aí estava no subconsciente dela, que é razoável esse pensamento. Razoável,
Ah, mas isso aí ela sabia porque ela vivenciou lá, ok. Agora, o que me explica que no mesmo dia que a minha mãe manifestou o espírito, foi expulso o espírito, nós estamos em casa, meu avô liga pra gente de noite e fala que o nosso tio tinha voltado ao normal, que ele tinha melhorado, que a crise tinha ido embora. Ó, aí é Então, profundo, aí é as coisas que a gente não tem entendimento, né? porque não eu, tem. como estudioso da mente, você também, eu poderia pensar, mas isso tá no subconsciente. Ela falou de coisa que ela mesmo sabe. Como é o que muitos pensam quando a pessoa tá ali incorporada. Exatamente. Né? Mas o que me chama a atenção na fé, pai? E isso vai além da sincronicidade, da neuroplasticidade, da neurociência, da transmissão de pensamento, de qualquer subconsciente, consciente, coletivo, tudo que você imaginar. A sucessão de fatos que vai desencadeando no sucesso, no acerto. Sim. E quando... Porque assim, uma coisa é quando a pessoa tem conexão com a outra coisa é quando não tem. Ele não sabe nada que aconteceu lá em Belo Horizonte. Ele não teve acesso a nenhuma informação do que aconteceu naquele dia, naquele culto. Sim, sim. E meu avô liga chorando, emocionado, falando que ele tinha dado uma melhora, que 100% ele não cura porque ele tem a doença, né? Mas que aquela crise que ele estava, de achar que era espírito, de achar que estava virando um anjo, qualquer coisa desse jeito, tinha passado. Entende? As crises dele sempre foram terríveis. Eu já passei por uma também, né? Você pegou uma? Eu peguei uma... Posso contar rapidinho aqui? Pode. Ela é engraçada, porque ele estava em crise e aí ele dava gritos. De repente, assim, ele dava um berro que você não entendia a potência, né, daquele grito. Então, assim, gritava assim, por exemplo, de repente ele estava deitado, mas era quando ele estava deitado. Então, de noite, todo mundo em silêncio dava aquele grito, né, e tal. Aí levamos ele ao psiquiatra, explicamos e tal, o psiquiatra mandou internar ele. Aí nós fomos aqui pro pronto-socorro, chegou lá o pronto-socorro cheio, aí estão falando assim, espera aí que nós vamos deitar ele ali, e assim que der a gente vai levar ele para internação. Eu falei, olha, é o seguinte, ele está em crise, ele dá uns gritos, e é terrível quando ele grita. Não, mas né, nós vamos dar um calmante aqui para ele e tal, assim que for possível a gente vai internar. Mas isso foi assim, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aqui é um monte de gente lá, gente deitada, gente chegado machucando e tal, e ele deitado lá numa cama, né, de vez em quando fazia uma coisa. Aí foi dando assim, mais ou menos meia-noite, por aí, foi dando aquele silêncio no pronto-socorro, tá, aquele silêncio assim, ele deitado, e gente gemendo lá, né, tal. De repente ele dá um grito, cara, que o pronto-socorro levantou de uma vez. Vapor! Ele deu um grito que o pronto-socorro levantou de uma vez. Vapor! Aí... As pessoas que dormem. Exatamente. Aí saiu o senhor lá, correndo. Daí a pouco veio o filho dele reclamar comigo. Que absurdo o cara dar um grito desse aí. Meu pai tá com 5 costelas quebradas, teve que sair correndo. Eu falei, mas você tinha falado que ele só tinha 3 costelas quebradas, agora já tá com 5. E aí eu fui lá na direção do pronto-socorro e falei, olha, vocês viram o que aconteceu? Eu tô avisando pra vocês, já tem horas. Ele vai dar esses berros aí de novo, hein? E aí sim, aí veio o pessoal lá da enfermagem, botar ele na maca, levaram, medicaram devidamente, né, e internaram ele. Então, eram crises terríveis, entendeu? Era assim, você presenciar, era difícil passar. E aí vai saber que se isso é espiritual ou é só da doença, né? É difícil a gente saber. Né? Então, é esse lance, Pedro, que eu queria falar. Teve um dia, pai, que ele tava aqui, ó. Acho que a Carol tava aqui comigo. Tinha umas amigas da Carol aqui e tal. Tinha uma turma que eu não lembro quem que era. A gente ficava muito aqui. Não tinha stand de planta também aqui, não. Minha avó encheu de planta, botou isso, tem nada a ver aqui no meio aqui. Minha avó, tadinha, ela vai colocando as coisas aqui. Planta demais aqui. Ela põe tanta planta que perde a beleza do negócio. Mas enfim. Vocês duas aí, ó, pra parar. Você é veneno, não, pai? Não deve ser não, porque elas estão comendo, deve ser bom pro estômago delas. Daqui a pouco tá aí passando mal, mas limpando. Mas e aí? Aí ele chegou todo arrumado ali. Um cordãozão de coquinho. Os hippies vendem ali. A camisa vermelha aberta até aqui.
uma sandalinha de couro, igual daqueles forrozeiros. Falou, uai, você tá indo aonde? De jeito todo arrumado. Ele tava em crise, ele não tava saindo. Uhum. Eu vou na missa. Aí eu olhei, a Fanela nunca foi na missa. Ele não é católico. Eu vou na missa hoje. Eu não sei se o espírito dele tava precisando, não sei o que foi que deu na cabeça. Foi lá. Não deu 10 minutos de volta. Ah. Aí entrou aí, ele buscava, né, o café, o cigarro dele que ele sempre fazia. Eu falei assim, mas por que você já voltou, meu amigo? Por que você já veio embora? Não suportei ficar lá hoje. Mas por que você não suportou? Tinha muita pomba gira hoje, eu não gosto da pomba gira. Ah. Então, mais uma vez ele usa um termo espiritual, tudo bem que são termos que no Brasil se usa, né? Em outros países e outras nações é outro termo que usa, né? Porque, deixa eu explicar algo, gente. O espírito, ele não tem nome. Nós que damos nome para ele. Então, a Igreja Evangélica Brasileira pegou os nomes das raízes africanas, das religiões afrodescendentes e classificam espíritos malignos ao nome que tem lá no terreiro. Isso é coisa de igreja evangélica. Mas a verdade dos fatos é que tudo é espírito. Ou é espírito bom ou espírito mau. Ou é espírito de luz, de Deus, enviado por Deus, ou é espírito maligno, satânico caído. Eu resumo assim. Mas independente do nome do espírito, se é, se não é, o que é, o que não é, o que me chamou a atenção, pai, foi o fato dele estar falando uma linguagem espiritual no meio de uma crise. Entendi. E depois ele não usou mais isso. Depois que ele, tanto é que hoje a gente está aqui em casa que ele não fala nada disso. Né? Então, gente, eu vim em Carangola, mas para mostrar para vocês, eu não vou contar tudo. Isso aqui é só um spoiler, tá, gente? Isso aqui são só pequenos relances, bem pequenos relances, da riqueza de detalhes das minhas visões, do como que eu reagi a isso, como que Deus tratou isso comigo, para eu chegar à minha conversão e sair dos vícios, sair das drogas. Né? Então isso aqui é um pouquinho para vocês entenderem um pouco do cenário, né? Então eu lembro que eu tinha muito medo escuro. Você lembra que eu tinha medo escuro, Lembro, pai? tinha muito medo, não dormia sozinho, tinha que ser com a luz acesa, sempre falando, às vezes, que tinha alguém incomodando, só queria ir pro meu quarto, dormir, e eu também não entendia, né? Porque, mas por que esse menino não para no quarto dele? Ele só quer dormir aqui no meu quarto e tal. Ficava bravo com ele, mas eu também não entendia a dor que ele estava passando, o medo que ele estava passando. E aí a gente não sabia por quê. Já levamos ele para... eu tenho uma prima que é pastora e ela faz um trabalho muito bonito orando pelas pessoas. Aí ele era criança ainda, por causa dessa agitação dele, nós levamos ela lá, levamos o Pedro Daniel lá na casa da minha prima, e ela com a autoridade espiritual, né, ela orou por ele muito, e foi assim, foi um momento muito interessante do ponto de vista espiritual, né? A gente mal sabendo que estava ali, assim, abençoando um indivíduo que viria a pregar a palavra de Deus, né? Minha prima, ela ainda é pastora, né? Ela tem uma igreja também, e ela é uma pentecostal, né? Daquelas de oração mesmo. E aí, na época, ela orou e foi algo assim, vamos dizer assim, que deu uma paz, né, para o Pedro, né, porque ele era muito agitado. Para dormir, quer deitar lá? Nada, só. Fica à vontade aí, tá? Aqui, Sal. Eu sei que dá uma soneca mesmo. Porque parece uma caveira. Tá parecendo uma caveira. Tá parecendo um caveirão. Ele tá meditando, olha lá, o Kings. Eu tô online, viu que só parou aí, falar já. Você tá online, né? Pai tá on, né? Beleza, cara. Mas é isso, a vida espiritual. Essa prima, ou essa parte da família do meu pai que é pentecostal, gente, eu também falo do livro. Ah, é? Eu cito. Tem um capítulo inteiro, que é o capítulo que eu tive a
quando eu tive a experiência espiritual lá naquele almoço do vô João, você lembra Sei. que teve um almoço do vô João? Lembra, aham. Lá foi o dia que o Espírito Santo me pegou. Lá foi o dia que eu senti que ele me tomou mesmo. E dali em diante eu não fui mais o mesmo. Entendeu? Olha! Ali foi a minha marca E você espiritual. nunca falou pra gente, não, ué? Você nunca Foi falou que a naquele Maria José, almoço... foi naquele almoço do vô João, Aham. lá na casa de Esther. Isso. A Maria José orou por mim. Uhum. Foi depois que eu saí daqui, foi depois daquela crise que eu tive aqui, depois que eu saí de Vitória. E aí eu já tava numa busca, pedindo a Deus uma direção, que eu precisava mudar. E naquele dia, pai, eu fui ao banheiro depois que a Maria José orou, eu senti um gozo, eu nunca tinha sentido aquilo. Eu senti uma lavagem, eu chorava muito, copiosamente, eu chorei copiosamente. Eu não frequentava igreja, não sabia o que era choro, assim, aquele choro da alma. Isso. E aí eu lembro que eu fui no banheiro lá do tio Durval, que tá em memória hoje, e eu fiquei me encarando no espelho por alguns minutos. Você lembra que eu usava brinco nas duas orelhas, assim, ó? Eu tinha brinco nas duas orelhas, um cordãozão de prata e um boné. Naquele dia, uma voz me disse, tira os brincos, isso não te pertence mais, não. Aí eu tirei os brincos, tirei o cordão e tirei o boné. Nunca mais eu usei. Se você me der um cordão, eu não uso. Eu tenho cordão de ouro lá em casa, tem vários, não uso. Não sei porquê. Desde aquele dia eu nunca mais usei cordão. Eu usava muito cordão. Os cordãozão, tal, uns negócios meio assim. E dali em diante eu comecei pra igreja. Foi ali, aí ela fez um convite, aí surge o negócio da minha mãe ficar possessa e tal. Mas foi naquele almoço ali que pra mim foi o dia que eu entendi o que é converter. E foi logo após isso que você começou a fazer o curso lá com o pastor Ciro? Foi. O curso de teologia? Foi, exatamente. Ah, tá. E que logo também ele se destacou, você se destacou no curso, né? Por causa da sua habilidade e tal. Eu lembro que você falava assim, pai, hoje eu que vou fazer a oração de encerramento, o pastor me colocou para fazer, né? Dar uma palavra. Dar uma palavra, Então, assim, também com pouca idade e com pouco tempo de né, vamos dizer assim, de convertido. De convertido a virar pastor foi 3 anos. Aí é um propósito mesmo, né? Aí é Deus. Aí é Deus, Mas eu também estudei muito, eu acho que eu converti, pai. E estudou muito. Uma outra coisa, um outro capítulo do livro que eu falo muito sobre você ir de encontro ao seu propósito e investir no seu propósito. Eu tenho um propósito, mas você investe nele. Eu tenho uma promessa, mas você dedica a ela. Porque assim, quando eu entendi, cara, eu vou viver meu propósito, vou dar um exemplo, o cara que é videomaker, ele tem que fazer no mínimo 5 melhores cursos de videomaker do Brasil. Se ele quiser ser um cara de ponta. Ele tem que fazer um curso internacional, que é um cara top de Londres, de Nova York. Ele tem que juntar uma grana e fazer um curso com esse cara. Certo. Se ele quiser ser o melhor de BH. Se ele quiser ser só mais um, ele fica aqui o resto da vida com essa câmera me filmando aqui, que tá tudo lindo. Ele vai viver, vai ganhar o salário dele, vai... Tô dando um exemplo dele aqui, gente, pra ficar mais fácil de você entender. Mas a vida, a gente tem que ir de encontro ao que a gente quer ser. Isso é fundamental. Quando eu entendi, cara, eu gostei disso aqui. E eu senti que eu poderia ter, por algum motivo eu poderia ter uma carreira naquilo, a minha conversão já foi indo pra teologia. Entendi. Então eu não converti, depois de 10 anos eu resolvi estudar teologia. Você não converteu e foi só ler a Bíblia, você já foi estudar. Eu fui estudar a Bíblia. Já foi estudar. Mas assim, eu também entendo que isso é uma predestinação. Também tem isso, né? Eu entendo isso, que não é com todo mundo, não é todo dia, nem eu entendi o que eu tava fazendo. Não adianta falar assim, eu já tinha toda a certeza do que eu ia ser. Não, mentira, eu vou estar mentindo, vou estar me vendendo. Vou estar me colocando como uma estrela, né? Não, eu gostei da teologia, eu gostei do tipo da aula do pastor Ciro, que eu achava ele um cara muito fora do comum, para ensinar, né? E eu entendi que eu estava na ignorância, eu nem sabia nada. Como eu tinha parado de estudar na 7ª série, quando eu já não tinha estudo, eu pensei, cara, se eu posso fazer um seminário teológico sem necessariamente ser formado, porque era um seminário livre, né? Não era reconhecido pelo MEC, então eu poderia, a secretaria permitiu, ela só não me permitiu eu ter o diploma. Entendi. Né? Mas ela me permitiu ir na aula. Falei, cara, vou ficar em casa o dia inteiro pensando besteira, vou ficar o dia inteiro em casa fritando, porque eu tava precisando ser liberto, vou para a aula. Então acabou que coincidiu de eu converter já fazendo teologia. Pois é, então isso aí. Acho que isso acelerou demais o processo, né? Isso ajudou muito, mas eu também entendo que isso já foi uma predestinação. Como assim uma predestinação? A igreja que eu converti, o pastor que eu tive, já ter todo esse pacote. Já era Deus assim, eu vou enviar ele já para o lugar certo. Sim, que aí, né, ele vai fazer minha obra mais rápido.
e mais certeira. Entendeu? É. Enfim, gente, então assim, eu acho que esse livro, esse documentário, esse mini documentário, esse livro é a obra da minha vida, vou dizer assim. É óbvio que ali ele se encerra, pai, quando eu já começo a pastorear e quando a gente já tá numa fase boa da vida. Uhum. É óbvio que tem muitas histórias que não deu para entrar ali, né? É um livro que eu tentei ser dinâmico, né, para ser fácil de ler. Mas é o primeiro, hein? É o primeiro. Né? E nada também impeça que eu faça a segunda edição, a terceira edição do próprio livro, que eu fui descobrir que você pode fazer isso. Pode, e revisar. Você pode revisar e corrigi-lo. Isso né? mesmo. É. Mas a priori, saibam de uma coisa. Ali são fatos verídicos. Ali não tem alucinação, inventação de moda. O que está ali são as minhas verdades, são as minhas experiências e as minhas percepções emocionais e espirituais, né? E envolve muito da minha família. Então eu vim a Carangola para resgatar essa essência, porque esse lugar, Manhuaçu, foi importante tanto na queda quanto na transição de experimentar o mundo espiritual, né? De ver o mundo espiritual. Por exemplo, Manhuaçu é tão louco que a única vez que eu fui convidado para pregar lá foi uma conferência chamada Ou Prega ou Morra. Pregue ou Morra é o nome da conferência. Na estrada, isso aconteceu? Eu tive um acidente. Então, com aquela BMW. Eu quase morri. Literalmente, eu quase morri. Eu vi assim minha avó pela greta. Aquele dia eu pensei, foi a mão de Deus que segurou esse carro. E aí, depois de um poucos quilômetros à frente, quando a gente percebeu alguns barulhos, percebeu que tinha algumas coisas soltas, quando a gente parou, veio uma voz em mim. Só não morreu porque tá indo pregar. Porque se não tivesse indo pregar, tava morto. Nossa. Porque o tema da conferência é ou pregue ou morra. Era como se fosse uma resposta pra minha vida. É lógico, não é esse tema. Todo o meu histórico em Manhuaçu. Olha logo o tema, ou você prega ou você morre. Então o que eu entendi? Eu só sei fazer uma coisa, pai. Pregar. Se eu não pregar, eu tô morto. É. Então são experiências que diz respeito a mim. Talvez para outro, coisa insignificante. Para você, para mim não. Então são essas coisinhas, gente, que vai alimentando o nosso espírito, a nossa fé. E que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Porque quando você lê esse livro, não seja só um livro. A intenção de, cara, vir aqui gravar, não é só, sei lá, nem quanto que vai ganhar com isso. Eu nunca trabalhei com livro, nem sei se livro dá dinheiro, mas enfim, o que eu tô querendo te mostrar é que a nossa intenção é que você também tire das suas experiências, não é da minha. Você tem as suas experiências, você tem a sua história. Dentro da sua história, dentro das suas experiências, você enxerga Deus. Obrigado por esse papo. Por nada. Excelente, né? Nós crescemos aqui com os nossos amigos aqui, né? E com Caio, vocês que vão estar aí, tá o Caio, tá o Tuto, tá o Rafa. Exatamente. Com vocês que estão aí assistindo. É isso aí, né? Um grande abraço, estamos aqui. Até a próxima. Até a próxima. Isso aí.